São Paulo, apóstolo. Nossa inspiração de santidade de hoje é um homem que começou como perseguidor da igreja e se tornou seu maior missionário. Conhecido como o apóstolo dos gentios, São Paulo foi transformado por um encontro radical com Cristo no caminho de Damasco. Sua vida é uma prova de que a graça de Deus pode converter até os corações mais endurecidos. Neste vídeo você vai descobrir como um fariseu zeloso se tornou um dos pilares do cristianismo, enfrentando perseguições, naufrágios e até o martírio por amor a Jesus. Prepare-se para uma história de fé, coragem e entrega total ao Evangelho. No dia 29 de junho, a Igreja Católica celebra São Paulo, que passou à Igreja Triunfante no ano 67. Conversão mais extraordinária que se deu depois da ascensão de Nosso Senhor foi a de Paulo, discípulo do sábio mestre Gamaliel. Paulo era tido por homem de grande inteligência e de espírito superior, gozando, portanto, de certa consideração na alta sociedade de Jerusalém. A sua conversão inesperada certamente causou sensação extraordinária na capital do judaísmo, conhecido de todos como inimigo figadal da religião de Cristo e seu cruel perseguidor. Era natural que a notícia dessa conversão fosse pelos apóstolos recebida com muito ceticismo e grande desconfiança. Depois do acontecimento grandioso da conversão, Paulo ficou alguns dias em Damasco. Causou grande confusão entre os ouvintes. Na sinagoga daquela cidade, a narração da visão que teve e o ardor com que se confessava em favor de Cristo e de sua doutrina. De Damasco, dirigiu-se para a solidão da Arábia, onde ficou 3 anos, fazendo grandes penitências e entregando-se ao estudo da religião. Passado esse tempo, voltou a Damasco, onde foi muito mal recebido pelos judeus que quiseram matá-lo. Vigiaram a casa onde estava, e foi devido à dedicação de alguns cristãos que conseguiu fugir, descendo num cesto pelo muro, em Jerusalém. Para onde se dirigiu então, foi-lhe difícil achegar-se aos apóstolos, que o temiam e não disfarçavam. A desconfiança que lhes inspirava aquela conversão. Foi por intermédio de Barnabé que Paulo conseguiu ser-lhes apresentado. Desde que os apóstolos se convenceram da verdade e solidez da conversão, com eles ia e vinha em Jerusalém, procurando sempre o contato com os gentios. Os judeus, por seu turno, não lhe perdoaram a apostasia e tramaram contra a sua existência. Por esse motivo, deixou Jerusalém e foi por Cesareia para Tarso, sua terra natal, onde permaneceu 3 anos, pregando o nome e a doutrina de Jesus nas regiões da Síria e Cilícia. Essa pregação teve por resultado a conversão de muita gente. Em companhia de Barnabé, seguiu para Antioquia, onde fundaram a primeira comunidade cristã, achando-se a igreja de Jerusalém em situação aflitiva. Em consequência da guerra que lhe fazia a sinagoga, Paulo e Barnabé arrecadaram esmolas, com que socorreram os irmãos na metrópole. Em Jerusalém, receberam ordem de continuar a pregação. Entre os gentios de Antioquia, dirigiram-se para Seleucia e dali foram para a ilha de Chipre. Percorrida toda a ilha até Pafos, foram chamados para junto do procônsul Sérgio Paulo, homem reto que desejava ouvir a palavra de Deus. Um mago judeu falso profeta, chamado Simão, procurou desviá-lo da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, encarando-o em face, diz-lhe: filho do diabo, inimigo de toda a justiça, eis que a mão de Deus te castiga. Não verás mais por algum tempo a luz do sol. Logo, espessas trevas o cercaram, e ele tateava, procurando quem o guiasse. À vista disso, o procônsul se converteu. De Pafos, Paulo, com um companheiro, passou para Perge e de lá para Antioquia. Houve tantas conversões que os judeus, enchendo-se de inveja, moveram perseguição contra os apóstolos. Estes, então, se retiraram e foram para Listra, passando por Icônio. Em Listra, havia um paralítico que recuperou a saúde pela imposição das mãos de Paulo. O povo, vendo isto, julgou estar em presença de deuses e quis dar-lhes honras divinas. Os judeus, perseguindo sempre o apóstolo, vieram de Antioquia, prenderam-no, levaram-no para fora da cidade, apedrejaram-no, deixando-o como morto. No dia seguinte, porém, seguiu para Derbe, onde ganhou muitos discípulos. Quando mais tarde voltou para Antioquia, pôde contar, em grande assembleia, os progressos que a religião de Jesus tinha feito. Surgira entre os discípulos uma controvérsia sobre a aplicação da lei da circuncisão aos gentios recém-convertidos. Numa reunião que houve em Jerusalém, a qual compareceram também Paulo e Barnabé, foi decidido que os convertidos do paganismo não seriam obrigados à circuncisão, fazendo de Antioquia ponto de partida. Paulo e Barnabé visitaram todas as cidades da Ásia Menor porque tinham passado na primeira viagem. Em Troas teve Paulo uma visão. Em pé diante dele, um macedônio suplicava-lhe: passa a Macedônia e vem em nosso socorro. Paulo embarcou com Silas, Timóteo e Lucas para Filipos. Em Filipos, libertou do demônio uma empregada, que, possessa do espírito divinatório,
dava lucros avultados aos amos. Estes, vendo-se prejudicados nos interesses, levantaram o povo contra Paulo e Silas, arrastaram-nos diante do tribunal e disseram: estes homens põem em desordem a nossa cidade. A autoridade mandou-os açoitar com varas e, metidos no cárcere, foram presos ao tronco. À noite, um forte terremoto abalou a cidade toda. As portas da prisão abriram-se e as cadeias dos prisioneiros caíram. O carcereiro, estupefato e apavorado, fez-se batizar imediatamente. Com toda a família de Filipos, Paulo foi para Corinto, onde pregou o evangelho durante 1 ano e 6 meses. De Corinto passou para Éfeso, de Éfeso para Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Em outra viagem, após breve espaço de tempo, Paulo visitou todas as igrejas da Ásia. Em Éfeso, batizou 12 discípulos e impôs-lhes as mãos, chamando sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar línguas e profetizar. 3 anos passou Paulo em Éfeso, permanência assinalada por muitos milagres. Curaram-se doentes, aos quais aplicaram o sudário e a cinta de São Paulo. Inúmeros demônios foram expulsos de suas vítimas. Muitos fiéis vieram confessar os pecados. Em Atenas, Paulo pregou aos judeus na sinagoga e aos pagãos na praça pública. Convidado para falar no Areópago, disse Paulo: cidadãos de Atenas, onde adestes, percorrendo vossa cidade e considerando os objetos do vosso culto, notei entre outros um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Aquele Deus a quem venerais, sem o conhecer, é o que venho anunciar-vos. Quando, depois, passou a falar da ressurreição, uns escarnecia, outros disseram: falar-nos-ás outra vez sobre este assunto. Houve algumas conversões, por exemplo a de Dionísio, membro do Supremo Tribunal de Atenas. Paulo foi para Corinto, onde pregou o evangelho durante 1 ano e 6 meses. Os judeus não deixaram de odiar a Paulo e continuaram a persegui-lo. Antes de se despedir de Éfeso e Mileto, foi São Paulo avisado pelo Espírito Santo que em Jerusalém havia de encontrar muita tribulação. E assim aconteceu. Mal tinha chegado a Jerusalém. Os judeus apodoraram-se dele e teriam-no matado, se o tribuno da corte romana não lhe o tivesse arrebatado das mãos. Ainda assim mandou metê-lo a ferros e encarcerá-lo. De noite, Jesus Cristo apareceu a Paulo e lhe disse: coragem, como deste testemunho de mim em Jerusalém, o mesmo farás em Roma. Como os judeus insistissem na sua condenação, o tribunal romano mandou conduzi-lo de noite com uma escolta ao governador Félix em Sistri. Lá ficou 2 anos, até que Félix teve por sucessor a Festo. Os judeus pediram a este a transferência do prisioneiro para Jerusalém, pensando matá-lo em viagem. Festo perguntou a Paulo: queres ser julgado em Jerusalém no meu tribunal? Paulo respondeu: apelo para César. Festo: apelaste para César, diante de César comparecerás. Marcada a partida, Paulo tomou passagem no navio, com Lucas e muitos outros presos. A viagem foi penosíssima, e o navio ancorou na ilha de Creta. Paulo aconselhou a passarem o inverno lá, mas essa opinião não teve apoio, e continuaram a viagem. Uma grande tempestade, no alto mar, pôs em perigo a vida de todos, e só depois de 15 dias, cheios de aflições, abordaram a ilha de Malta. O navio despedecussei como predissera Paulo, mas os passageiros, em número de 276, chegaram à praia sãos e salvos. Durante os 3 meses de parada na ilha de Malta, Paulo curou muitos doentes dos insulares que lhe fizeram honrosas manifestações. De Malta, seguiram para Roma, onde Paulo ficou alojado em casa particular com o soldado que o guardava. 2 anos ficou o apóstolo em Roma, fazendo bem onde se lhe oferecia ocasião e pregando a doutrina de Cristo. O zelo não lhe deu descanso. Passados 2 anos de cativeiro, Paulo foi à Espanha. De lá voltou ao Oriente, onde visitou as igrejas de Éfeso, de Creta, da Macedônia e de Mileto. É admirável como o apóstolo, no meio de tantos trabalhos apostólicos, teve ainda tempo para escrever numerosas epístolas a particulares e a diversas igrejas. 2 anos foram-se com essas viagens apostólicas quando Paulo voltou a Roma, onde era imperador Nero, o monstro purpurado. Na metrópole do império, Paulo sofreu o martírio. Junto com São Pedro, na qualidade de cidadão romano, foi degolado. Era o ano 67 depois de Jesus Cristo. Uma parte das relíquias de São Paulo descansa na Basílica de São Pedro, ao lado das relíquias do Príncipe dos Apóstolos. Reflexões. São Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Realmente é admirável sua atividade na propagação da fé. De perseguidor de Jesus Cristo, fez-se um apóstolo da igreja, um missionário, o modelo dos missionários de todos os tempos. De São Paulo donás uma imagem nítida das suas lutas, dificuldades, provações e tribulações de toda sorte. Mas em tudo venceu o amor a Jesus, a Jesus crucificado. São Paulo é um gigante no amor ao Salvador. Jesus é minha vida.
confessa. Ele e para Jesus não havia trabalho que não fizesse, dificuldade que não vencesse, dor que não suportasse. No fim da vida, pôde em verdade dizer: combati o bom combate. Terminei a carreira e conservei a fé. 2 Timóteo 4,7. Para que possamos afirmar a mesma coisa, é preciso que imitemos o grande apóstolo no imenso amor a Jesus e à Santa Igreja. É preciso que, como ele, crucifiquemos a nossa carne, desprezemos o mundo, tenhamos amor aos nossos irmãos, sejamos castos e puros e da nossa vida, façamos um hino de louvor a Deus. Desta arte, seremos herdeiros da coroa que nos dará o justo juiz no dia da recompensa. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje, os primeiros mártires da Igreja de Roma. Estes são os cristãos que foram mortos sob o imperador Nero por volta do ano 64 d.C. Após o grande incêndio de Roma, eles foram acusados de incendiar a cidade e foram cruelmente executados de várias maneiras, incluindo serem cobertos com peles de animais e mortos por cães, crucificados e queimados vivos. Eles são celebrados como os primeiros frutos dos mártires que a Igreja de Roma ofereceu ao Senhor. São Ladislau, rei da Hungria que morreu em 1095, ele restabeleceu as leis cristãs introduzidas por Santo Estevão, reformou os costumes e trabalhou zelosamente para espalhar a fé cristã na Croácia. São Marcial, bispo do Limoges, bispo de Limoges, França. No século III ele é considerado o primeiro pregador da fé cristã na província de Limoges. São Otto, bispo de Bamberg, Alemanha, que morreu em 1139, ele se dedicou fervorosamente à evangelização da Pomerânia. São Basílides. Martim Alexandria do Egito, que morreu sob o imperador Sétimo, etc. Ele protegeu a Virgem Santa Potamiena dos insultos de homens vulgares, enquanto ela era levada à execução e foi convertido ao cristianismo por suas orações. Santo Adolfo, bispo de Osnabrück, Alemanha, que aceitou os costumes cistercienses no mosteiro de Altenkamp. São Bertrando, bispo do Le Mans, França, pastor de paz e atencioso com os pobres e monges. Santa Ertrudis, primeira abadesa de Nürnberg, primeira abadesa do mosteiro de Nürnberg em Salzburgo, Áustria, e neta de São Ruperto, cujo ensinamento ela apoiou com oração e obras. São Teobaldo, sacerdote eremita de Salanigo, Itália, que nasceu dos condes de Champagne na França. Junto com seu amigo Gualtério, ele preferiu peregrinações por Cristo, pobreza e solidão a honras e riquezas. Beato Philip Powell Morgan, sacerdote beneditino, mártir da Inglaterra, sacerdote da Ordem de São Bento e mártir que o foi preso em um navio no reinado de Carlos I por tentar entrar na Inglaterra como sacerdote, e foi levado para a forca em Tyburn. Beato Janaro Maria Sarnelli, sacerdote redentorista, sacerdote da Congregação do Santíssimo Redentor, que trabalhou ativamente para ajudar todas as categorias de necessitados em Nápoles. São Vicente YN, sacerdote dominicano e mártir do Vietnã, sacerdote da Ordem dos Pregadores e mártir, que morreu decapitado sob o imperador Minemi, NG em ódio à fé cristã na cidade de Hai Duong em Tonkin, agora Vietnã. Santos Raimundo Li Quanzhen e Pedro Li Kuan Yew, mártires da China, mártires que, como irmãos, deram um testemunho notável por Cristo durante a perseguição desencadeada pelos seguidores da seita Boxer no território de Shandong, perto de Jiaowei, na província de Hebei, na China. Beato Zinovy Kovalik, sacerdote redentorista, mártir da Ucrânia, sacerdote da Congregação do Santíssimo Redentor e mártir, que mereceu obter a palma do martírio sob um regime ateu em Lviv, Ucrânia. Beato Basílio Vsevolod Velishkovsky, bispo auxiliar de Lviv, mártir, bispo da Igreja Greco-Católica da Ucrânia e mártir, que sofreu muito em sua terra natal por perseguidores da fé, por ter exercido seu ministério clandestinamente entre cristãos católicos do rito bizantino, e morreu no exílio em Winnipeg, Manitoba, Canadá, associado ao sacrifício de Cristo. São Paulo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que marcastes pela doutrina e pelo martírio a vida do apóstolo São Paulo, concedei-nos por sua intercessão avançar na fé e difundir o vosso evangelho com coragem e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.